Conhece essa, Miller? Mas é bonita demais. Olha que bonito. Vem com a gente, Gazeta Esportiva está chegando nessa segunda-feira. Para você que está ligadinho no nosso programa, com esse ritmo gostoso do samba brasileiro. E hoje o papo é com essa dupla que é tipo um café com leite, de tão entrosada que trabalha. Nosso tetracampeão Miller. É belo? Tá cantando? Arlindo Cruz. E Alex Miller, nosso comentarista, jornalista. Na hora do refrão eu paro e a gente só escuta. Porque essa música é romântica, Miller. Assim, ó, imagina assim, ó, Miller, ó. Só. Agora, ó. Madureira. Olha o gingado dessa música. Eu sinto até o vento batendo assim no cabelo. A gente vai trazer a briga do Corinthians contra o rebaixamento no Brasileirão. O Timão vacilou no sábado, segue em posição de risco. Tem ainda os treinos da Seleção Brasileira aqui em São Paulo, que nós estamos acompanhando de pertinho. O Alexandre Silvestre está lá, viu as atividades direto da Academia de Futebol e vai contar tudo o que você quer saber. Ó, o Silvestre estava de olho. E o José Paes, hein? José Paes está com a gente, trazendo as novidades do São Paulo. Olá, Zé! Tem ainda o jogo de hoje do Santos, uma reportagem sobre skate e as novidades do Palmeiras, o título do Brasil no futsal. E, gente, muito mais. Vamos juntos até 10h30 da noite. Antes, dicas pra vocês! Vou para a Sky e todo o Brasil. Isso. Várias revelações na hora do break. Eu não sei se vocês acompanharam. Se acompanharam um pouco da minha história, da minha vida, as paixões. A gente apaixona, né? É bom essa história. E você, tá apaixonado por quem? Só pode apaixonar por mim, porque é virtual. Porque já sou comprometida, muito bem comprometida, né? Carta fora do baralho, é o que eu digo. E o Miller também, e o Miller também. Os Miller, todo mundo aqui nessa bancada é carta fora do baralho. Então, só virtual. Bom, vamos começar com a enquete do dia? Bora, vai, vamos trabalhar aqui. Qual grande clube paulista vai aproveitar melhor a pausa para a data FIFA? O Corinthians vai aproveitar melhor essa pausa? O Palmeiras vai aproveitar melhor essa pausa? Ou o São Paulo? Eu não sei se essas pausas são boas não, viu? Para participar da enquete é só você entrar no site gazetesportiva.com e deixar lá o seu voto, a sua opinião, e a gente vai dar no final do programa. Aliás, faz tempo, né, diretor, que você não põe enquete aqui do site, né? Nossa senhora, ele é assim, esse diretor é de lua. Miller e Alex, o que vocês acham? Essa data FIFA vai ser melhor para que time? Que time que precisa reencontrar o caminho da salvação e da luz e da glória? Porque, ó, o Palmeiras não aproveitou esse final de semana. O Corinthians, então, puxa vida, né? E aí? Acho que de rendimento, Xará, quem aproveitou melhor o fim de semana foi o Corinthians, mas de resultado, nenhum deles, né? Os três tiveram frustrações esse fim de semana em termos de resultado. São Paulo pior ainda, porque perdeu de um Cuiabá, que já era tido como rebaixado, mas essa vitória pode dar um novo ânimo pro time mato-grossense, né? Tudo bem, Nick? Então, agora quem vai aproveitar melhor, aí depende dos trabalhos que forem feitos, né? Os times pegaram 2, 3 dias de folga aí. O São Paulo joga antes. O São Paulo joga dia 16, são 9 dias de folga, o Palmeiras só joga dia 20. Aí já são 13 dias de folga a partir de hoje, né? Fora o Palmeiras jogou mal, hein? Ave, tá louco. Tá louco contra o Red Bull. Aquele jogo lá, tava na casa da minha prima. Olha que coisa. Fala, Miller, você. É muito tempo, Michele. Acho que melhor parte do jogo foi a briga no final. Fala, Miller. O jogador não gosta de ficar muito tempo sem jogar, assim. Até porque já está na reta final do campeonato e os times querem jogar, né? Quem perdeu, quem ganhou. Né? Quem perdeu, principalmente, quer voltar a jogar para se reencontrar com as vitórias, né? E quem está vencendo, no caso, o Palmeiras briga lá em cima na tabela, o Corinthians lá embaixo para sair da zona do rebaixamento. São Paulo briga por uma vaga na Libertadores, quer dizer, são times com objetivos diferentes, porém, o jogador gosta de jogar quarta e domingo. Isso é uma cultura brasileira. Hoje tem Santos em campo pela Série B, às 9 da noite, na terra do Miller, lá em Goiânia. Você não é lá de Goiânia? Não, sou de Mato Grosso. Mas tudo por ali, né? Tudo centro-oeste mas ali. É verdade, é mesmo terra boa. Mesma região. Goiânia. Aliás, Goiás tem uns homens bonitos, hein?
Ó, o Peixe encara... o Peixe encara o Goiás. E mulheres bonitas também, né? A provável escalação do Fábio Carille é a seguinte. Eu não tô escutando o diretor, então hoje vai ser uma maravilha. Gabriel Brazão no gol. JP Shermont, Gil, Jair e Escobar. João Schmidt, Diego Pituca, Juliano. Otero, Guilherme e Wendel Silva. O Santos é o segundo colocado da Série B, com 53 pontinhos, tá? Um a menos que o Novo Horizontino, que já jogou na rodada e perdeu para o Amazonas para a sorte do Santos. Ou seja, o Peixe pode assumir a liderança hoje se vencer. Ou não, se empatar, aí se empata. empatar, assume a liderança no saldo de gols. Ah, entendi. O Santos tem 22 gols de saldo e o Novo Horizontino tem 11. Não fica com o mesmo número de pontos. Só E de vitórias também. Então, de vitórias é mais pelo saldo de gols lá na frente. O Santos assume a liderança se empatar. Então, por causa desses critérios aí de desempate, tá certo? Bom, quer falar do Santos? O Santos tem que aproveitar essa oportunidade, né? Mesmo jogando contra o Goiás fora de casa, o Goiás é um time que está em 12º, não faz uma boa campanha. Eu imaginava que o Wagner Mancini, quando chegasse ao Goiás, iria dar uma nova força para o time, ia tentar brigar na parte de cima da tabela, mas está, acho que a 9 pontos da zona de classificação para a Série A, e o Goiás está numa campanha bem mediana, né? Para não falar medíocre, que em tese significa a mesma coisa, mas é uma palavra um pouco mais forte. De qualquer forma, o Santos, mesmo jogando em casa, precisa se impor para tentar fazer um resultado e aproveitar o tropeço do Novo Horizontino, que não perde a toda hora, não. O Novo Horizontino é uma equipe acertadinha pelo Eduardo Batista, então o Santos precisa somar pelo menos um ponto para ficar líder e aí mostrar quem é quem nessa Série B. A única certeza, Michele, que eu vejo aí são duas, né? O Novo Horizontino e o Santos, para mim, já estão 90% na Série A. Já. Mas, no ano que vem, a Série B, pode ser que não tenha nenhum representante paulista, porque os outros 4 estão lá na zona do rebaixamento. Os outros 4 estão Botafogo, Guarani, Ituano, estão todos lá embaixo. Mas e o Corinthians? E se o Corinthians... Calma, Michele, aí você já tá em outro assunto. Opa! Não podia perder, né? Esse mote, porque vai que cai o Coringão, aí vale por muitos times, né? Exatamente. Aí é o seguinte, a Academia de Futebol tá chamando, porque a Academia de Futebol recebe a partir de hoje a Seleção Brasileira na abertura dos trabalhos da equipe de Dorival Júnior em São Paulo. A imprensa acompanhou um pouquinho das atividades. Quem marcou presença lá foi Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O que você pôde ver e o que você conta pra gente da Seleção Brasileira? Tudo bem, Michele? Beijo pra você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. A Seleção Brasileira continua aqui. O treino já acabou. Daqui a pouquinho o ônibus vai embora lá pro hotel onde a seleção está concentrada. Hoje tivemos o privilégio de acompanhar 15 minutinhos do aquecimento. Aí você me pergunta, o que você viu, Silvestre? Eu vi o Endrick, por exemplo, que foi revelado aqui no Palmeiras, entrando em campo e fazendo alongamento e brincando de bobinho. Eu vi o Everton, que é jogador do Palmeiras, está muito acostumado com a academia, fazendo um treinamento de aquecimento lá no fundão. Vi aquecimento, Michele, mal deu pra gente ver um trabalho com bola, mas é o que tivemos para hoje. Amanhã a dinâmica vai acrescentar ao que aconteceu hoje. Uma entrevista coletiva de 1 ou de 2 jogadores, é a promessa da CBF. O Brasil fica por aqui até quarta. Na quarta-feira o treino será pela manhã. A delegação viaja para Santiago na parte da tarde para o jogo de quinta-feira. Quinta-feira o Brasil joga contra o Chile. São as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil está em 5º lugar, empatado com a Venezuela. Lembrando que das 10 seleções, 6 avançam diretamente para a Copa do Mundo. Quem ficar em 7º lugar vai para uma repescagem. Os 2 próximos jogos do Brasil são cruciais para a seleção brasileira passar o carro, somar 6 pontos e melhorar nessa tabela das eliminatórias. Porque o Brasil vai enfrentar os 2 últimos colocados, a começar pelo Chile, que é o penúltimo na tabela de classificação das eliminatórias sul-americanas. E na terça-feira da semana que vem, o Brasil recebe o Peru. O jogo será em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O técnico Dorival Júnior teve que cortar 5 jogadores que se machucaram de sexta-feira para domingo. Olha só que coisa incrível, né? Então o Dorival perdeu o Alisson, goleiro, chamou o Everton do Palmeiras. O zagueiro Bremer também foi cortado, o Militão idem. Chegaram ou vão chegar o Beraldo e o Fabrício Bruno.
Lateral esquerdo, Arana, também se machucou. Alex Telles foi convocado às pressas. E o Vini Júnior, destaque da seleção brasileira, também teve um problema muscular. Andréas Pereira, que não é atacante, é meia atacante, foi chamado. Ausentes dos treinos de hoje, um treino mais, convenhamos, só para juntar a galera e tirar a nhaca do corpo. Faltaram o Marquinhos, o Beraldo, o Abner e o Rafinha. Esses 4 jogadores chegam mais tarde e deverão trabalhar normalmente com o Dorival Júnior na atividade de amanhã. Portanto, é isso. Seleção brasileira treinou por aqui, a imprensa acompanhou o aquecimento. Uau! Fiquei super emocionado. Tivemos dezenas de jornalistas. Realmente a presença da imprensa foi maciça. A seleção brasileira pode não encantar como em outros carnavais, mas tivemos aqui uma presença considerável de jornalistas, canais de YouTube, televisões, rádio, jornais, internet, aquela parada toda. Tivemos alguns convidados da CBF também acompanhando o treinamento do lado direito da arquibancada do campo principal aqui da academia. Enquanto o Palmeiras está de folga. O Palmeiras folga hoje, folga amanhã, retoma as atividades na quarta-feira, no período da tarde. Então dá para os jogadores do Palmeiras descansarem bastante, treinarem à tarde na quarta-feira, porque de manhã, na quarta-feira, teremos também a nossa incrível seleção brasileira, que já terminou a atividade de hoje. A delegação deve zarpar aqui da Academia de Futebol a qualquer minuto. Estou esperando aqui os ônibus da CBF saírem. O Brasil que poderia ter treinado no CT do Corinthians Joaquim Grava, como estava previsto num primeiro momento, mas diante dessa treta toda envolvendo Corinthians e CBF, remarcação de jogos de Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, tanto o Corinthians tirou o pé quanto a CBF, e isso certamente influenciou nessa mudança de logística. O que era para ter acontecido hoje, por exemplo, lá na zona leste de São Paulo, pertinho do aeroporto internacional de Guarulhos, de onde a seleção vai partir para Santiago na quarta-feira à tarde. Toda essa parafernália foi transferida aqui para o CT do Palmeiras, que também não fica tão longe assim do aeroporto de Guarulhos, mas pegar a marginal à tarde, em dia de semana, não é fácil. É isso, Michele, continuo por aqui. Se der, a gente registra a saída do ônibus dos jogadores da seleção brasileira, pelo menos isso. Vocês devem ter visto aí imagens do treinamento, do aquecimento, e eu volto já já também para falar um pouco de Palmeiras, que continua em segundo no Campeonato Brasileiro, e que para mim o Palmeiras é mais time que essa seleção brasileira. Muito bem, Alexandre Silvestre desabafando aqui no Gazeta Esportiva. Impactante, hein? Impactante, é algo a se pensar. Entrosamento com certeza, né? Não, quanto a isso... Bom, Brasil vai enfrentar o Chile. O que a gente pode esperar desse jogo? Tá treinando aqui, não treinaram no CT do Corinthians por causa daquelas questões todas, então foram lá no CT do Palmeiras. Dorival podia ter ido no CT de São Paulo, né? Porque era de lá. Eles foram ver a estrutura de cada um, né? Ah, entendi. Já viu, né? Hoje em dia... Tem uma vistoria antes, né? Então, a primeira escolhida foi a do Corinthians. Sim. Mas também por uma logística, porque a seleção, quando vem a São Paulo, está acostumada a ficar naquele hotelzão grande, Isso, perto do aeroporto. Que era mais perto. Que é tudo ali do lá. lado, né? Tá. O CT do Corinthians, a o logística hotel, é mais fácil, mas como inviabilizou a presença da seleção lá no CT do Corinthians, eles tiveram que escolher outro. E aí, o que eles escolheram, aí passaram... Não, a prioridade não foi a logística, foi a qualidade de estrutura que o CT oferece, que acaba sendo do Palmeiras, que é a melhor da América Latina. A academia é muito boa. E o Palmeiras, então, o que a gente pode esperar da seleção contra o Chile? O Chile tá muito mal, hein, Xará? O Chile tá nos piores momentos. A seleção tem que ganhar, né, gente? São dois jogos, Michele. Xará, 2 jogos mamão com açúcar para a seleção. Porque são os últimos colocados, né? Exato. Não, as duas seleções estão muito, muito mal. Não só na classificação, no desempenho mesmo. Também. As gerações não progrediram, não vieram gerações boas de jogadores, né? Então acho que é uma grande oportunidade para o Dorival respirar nas eliminatórias. Exatamente. Porque aí a obrigação são 2 vitórias. Não é de hoje que o skate é febre no Brasil, né? Mas é claro que as Olimpíadas ajudaram muito na ascensão do esporte aqui no nosso país. E foi justamente por isso que o Red Bull Drop In Tour, uma turnê mundial que reúne grandes nomes do skate, escolheu o nosso Brasil como o primeiro país da América do Sul a receber o evento. Quer saber como foi? Olho na tela.
Olha quanta gente reunida no Bom Retiro Skate Park, no centrão de São Paulo, só para celebrar um esporte que não para de crescer no Brasil. Uma honra poder inspirar a nova juventude e poder compartilhar sessões com eles. E o nosso skate brasileiro é muito lindo e a gente não é à toa que está entre os melhores do mundo por aí. E vai vir sempre novas gerações. A Indiara é uma de muitos ídolos do skate que estão em turnê mundial com a Red Bull Dropping. O objetivo? Isso mesmo que vocês estão vendo aí. Colocar fãs e skatistas consagrados lado a lado, na rua, de graça, sem competição. O skate foi até proibido em São Paulo, né? Eu já andava de skate nessa época. Eu ando de skate há 39 anos. Tô com 49, os cabelinhos brancos, que nem você falou aqui, ó. A minha geração foi que abriu as portas, igualou o nível técnico com os gringos. E a gente tá aqui hoje com essa festa aqui. Palavras de um ex-campeão mundial, ouro no X Games, que agora curte essa nova cena do skate no seu país. O que é mais legal é ver um monte de família aqui, um evento como esse, pai, mãe, filho, as crianças bem pequenas acompanhando skate e os pais incentivando. E é inegável o peso dos Jogos Olímpicos nessa história. Foram só 2 edições com essa modalidade, Tóquio e Paris. Mas o Brasil já trouxe 4 medalhas para casa e empolgou geral. Com certeza, depois das Olimpíadas mudou muito o skate, principalmente o feminino. É óbvio que antes das Olimpíadas a gente tinha X Games, Street League, mas nada do tamanho olímpico. A Letícia Buffoni foi morar nos Estados Unidos com 14 anos. Fez história e agora é tida como a madrinha da nossa fadinha, a Raíssa Leal. Eu comecei a andar com 10 anos de idade. Hoje em dia a galera com 10, 11 já está competindo no Mundial. Com 13 já estão nas Olimpíadas. Skate é meu esporte, meu meio de transporte. Parte da minha história e cicatrizes do meu sonho. A galera tá precoce mesmo, mas não tem essa de idade para começar. Então, bora lá, porque a febre agora é andar de skate. Bom, tá na vez do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, com as férias do Salazar. Quem chega na telinha é a Marina, direto da nossa redação de esportes. Boa noite, Má. O resultado de sábado preocupou o elenco, né? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, resultado de sábado, eu estava lá, né, para fazer a matéria para o nosso querido Mesa Redonda e realmente o ambiente ali depois daquele gol de empate do Internacional nos acréscimos, realmente eu nunca havia visto tanto silêncio na Arena do Corinthians, que é mundialmente conhecida pelo barulho que faz, por todo o apoio que dá ao seu elenco, ao seu clube. E essa atmosfera, vamos dizer, negativa, se estendeu para depois do jogo, para depois, né, fora dos gramados. A gente tem ali aquela área de zona mista, onde a gente espera os jogadores passarem. Foram 2 que passaram por ali. O Yuri Alberto, que apesar de ter sido ali praticamente o homem da noite, foram 2 gols dele, está vivendo uma ótima fase, está na artilharia do Corinthians, no seu ano mais artilheiro da carreira. No entanto, estava abatido por conta do resultado ali nesse gol no finalzinho, mas Rodrigo Garro passou por ali e olha, vou deixar para vocês darem uma olhadinha no que ele falou, mas prestem atenção na fisionomia do meia argentino, olha só. Estoy abatido, sí, porque soy una persona que no le gusta perder. Y para mí hoy el resultado, por cómo se dio el partido, es sabor a derrota, ¿no? Porque controlamos el partido, fuimos superiores, jugamos bien, generamos situaciones, estuvimos ordenados y te empatan un partido que ya teníamos casi los 3 puntos en el bolsillo. Entonces es así, sí, me duele, me golpea, pero hoy, mañana ya es pasar la página, es trabajar y trabajar. Creo que es la manera de salir de esta situación y no tengo duda de que vamos a salir. Tenemos un grupo, un plantel muy fuerte mentalmente. Aí, né, a gente consegue ver que os jogadores estão nessa mesma sintonia falando sobre sair dessa situação, mas a situação é caótica, é complicada. Apenas a 18ª posição, 29 pontos em 29 jogos, uma campanha aí bem preocupante do Corinthians,
que vocês estavam comentando aí do Cuiabá, inclusive que ganhou do São Paulo, não é? O Cuiabá tem um jogo a menos e apenas 3 pontos a menos que o Corinthians. Então precisa realmente abrir os olhos aí para essa situação. O Garro, como vocês perceberam, estava bastante abatido, dizendo sobre trabalho e trabalho. A gente tem a data FIFA, o Corinthians só volta a entrar em campo novamente pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, não essa agora, na outra, além das 2 semifinais que tem de Sul-Americana e Copa do Brasil. Lembrando, o Corinthians tem prioridade, apesar de não largar mão dessas 2 competições de mata-mata por conta de um possível título do Brasileirão. E aí a minha pergunta para vocês aí é como, né? O Corinthians fez o que tinha que ter feito mesmo durante o jogo, mas mesmo assim, esse abatimento não tem como, né, Mi? Não tem como, né, Má? Porque era muito importante o Corinthians ter ganhado esse jogo. Ô Michele, além de ter sido importante, era para ter ganhado esse jogo, mas assim, quando você sabe que precisa ganhar o jogo, mas joga muito mal e toma de 3-0... Aí tudo bem, mas não foi o caso. Mas o Corinthians jogou melhor, segundo tempo era para ter feito uns 3, 4 gols, e aí tá ganhando o jogo nos acréscimos, leva um gol daquele, uma falha de marcação geral na área ali... Aí realmente é dureza, né? É pro corintiano ficar chateado. Mas isso que aconteceu na Neoquímica é porque pegou um time bom, o Inter tem qualidade. O que aconteceu na Neoquímica, Michele, é fruto da situação do time. Por quê? Porque tá lá na zona de rebaixamento, não consegue sair a 18 rodadas. Isso aí influencia bastante na mentalidade do jogador, na cabeça, na mente. Mas agora tem que sair. Então, esse é o problema. Acho que o grande adversário do Corinthians hoje... É ele mesmo. Exatamente. É a mentalidade que tem que mudar. Então me fala uma coisa. Você já passou por uma situação Graças dessa? Graças a Deus, não. Porque eu ia te falar, o que tem que fazer? Não, Michele, quando eu te falei, não existe fórmula especial. O Corinthians está jogando bem, é continuar jogando bem. Tá. Daqui a pouco a bola entra, como tem entrado. E não deixar bater, e continuar treinando muito. O problema do Corinthians é esse, como a situação tá como tá, levou 2 gols bobos, de falhas coletivas, não individual, coletivas. Não dá pra apontar um culpado ali, né? Não, foi uma falha geral da defesa. O segundo gol, nos acréscimos, o gol que nós comentamos ontem, exaustivamente, o gol que eles tomaram o empate dos Foi dois. muito acréscimo. Não tinha que ter esse acréscimo. Acho que foi muita falta de ser sem noção no posicionamento da defesa, que tinha 9 jogadores do Corinthians e deixaram 3 jogadores do Inter fazer o gol. Bom, a gente já... O Silvestre vai voltar agora para nossa conversa, mas agora ele vai trazer informações do Palmeiras. Depois a gente vai falar do Corinthians, porque não pode ter acabado o Corinthians desse jeito assim. Ih, chegou a polícia lá? Chegou a polícia, Silvestre. Cuidado aí, o que você tá fazendo de errado? E depois desse empate de sábado, feio, o jogo feio, o que o Abel Ferreira falou sobre a busca pelo título? Figura. Calma aí, não fiz nada. Não, isso é o reflexo, essa luzinha que tá piscando aqui vermelha, né? É o reflexo do carro da CT que tá do outro lado da avenida aqui, Marquês de São Vicente. Os caras estão instalando, se não me engano, um semáforo ou mais um radar. É o que veremos nos próximos dias aqui na Água Branca, divisa com a Barra Funda, entre os muros de São Paulo e Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. A seleção brasileira treinou à tarde, continua por aqui. Já a delegação sai da academia de futebol, vai para o hotel onde está concentrada, mas vamos falar do Palmeiras, que ganhou folga hoje e amanhã retoma os trabalhos por aqui no seu CT. Logo mais na quarta-feira, no período da tarde, Palmeiras, que jogou sábado em Campinas. O Bragantino é um adversário indigesto. Lá em Bragança Paulista, o que desce suave, desce legal, macio e redondo, não estou fazendo propaganda não, é a linguiça de Bragança. Agora o Bragantino é um adversário indigesto e foi de novo. O Palmeiras empatou, teve muitas oportunidades, o Abel Ferreira acreditou um empate de sábado, a ineficácia do ataque do Palmeiras, que criou oportunidades, é verdade, e as desperdiçou, e teve pelo menos 3 ali praticamente debaixo do gol para fazer, não fez, e acabou trazendo de Bragança Paulista apenas um pontinho. O Palmeiras continua em segundo lugar, só que agora o Botafogo abriu 3 pontos do Verdão. O Abel, quando indagado sobre a ansiedade dele, a expectativa em relação ao confronto direto contra o Botafogo, que vai ser na 36ª rodada. O Abel preferiu de novo desconversar o negócio dele. É um passinho por vez. Fala, Abel. A ideia é jogar um jogo de cada vez
procurar somar os 3 pontos a cada jogo. Hoje não conseguimos, e se chegar ao final e o Botafogo fizer mais pontos do que nós, é dar-lhes parabéns. Acho que todos vocês sabem o investimento que fizeram. Vocês sabem, não é preciso estar a dizer, fizeram um investimento porque realmente o ano passado foi um ano em que não correu bem e neste momento estão à frente do campeonato por mérito. Parabéns para eles, chegar ao final e continuarem a jogar como estão a jogar, a ser eficazes como estão a ser, e se forem campeões, tudo bem, não há problema nenhum, e nós vamos continuar a fazer. Não estou à espera desse jogo, estamos à espera um jogo de cada vez. Tá aí o Abel Ferreira tirando um pouquinho do peso dessa sequência de jogos do Palmeiras, que irá enfrentar adversários diretos na briga pelo título. O Palmeiras tem confronto direto, inclusive contra o Fortaleza. Próximo jogo é dia 20, teremos a data FIFA, a seleção está treinando por aqui, vai enfrentar o Chile, depois o Peru, então no próximo final de semana não tem rodada no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a campo no dia 20, domingo, contra o Juventude em Caxias do Sul. O jogo seguinte a esse é confronto direto contra o Fortaleza, mando do Palmeiras, imagino eu, que no Allianz Parque. E o confronto contra o Botafogo é na antepenúltima rodada do Brasileirão, também mando do Palmeiras. Eu tava vendo a agenda de shows, vai ter show na véspera, no Allianz Parque, mas não me parece ser um daqueles shows de grandes bandas, talvez seja um evento menor, e imagino eu que dê tempo de desarmar palco, estrutura e tal, para o Palmeiras poder jogar pelo menos para 30 mil pessoas, fechando o setor norte do Allianz Parque, aí na 36ª rodada, talvez até uma final de campeonato nesse confronto contra o Botafogo. Para a partida diante do Juventude, Gabriel Menino expulso em Bragança, se envolveu ali na treta dos auxiliares do Abel com o Caixinha, técnico do Bragantino, que estava muito irritado no final da partida, acabou batendo boca ali com o João Martins, com o Castanheira. O Abel cumprimentou daquele jeito dele, foi embora, não viu a treta, ou pelo menos estava distante, e sobrou para 2 jogadores que entraram em confronto, tapas e beijos, e o Gabriel Menino foi expulso, tá na súmula, vai cumprir a suspensão, mas também não é a titular absoluto, longe disso, então acho que não vai influenciar tanto na escalação. Esse tempo vai ser bom para o Estevão, que entrou no segundo tempo contra o Bragantino e de novo jogou bem, criou oportunidades. Imagino que o Estevão volte a ser titular dia 20 contra o Juventude. Depois é Fortaleza, aí na sequência tem derby contra o Corinthians em Itaquera, tem Grêmio pela frente, uma tabela difícil para o Palmeiras. Até acredito que a tabela do Palmeiras até o final esteja mais complicada do que a do Botafogo, Michele. Tá certo, é isso mesmo, Alexandre Silvestre. Fala, Alex, o que você tá preocupado, hein? Eu tô fazendo umas contas aqui, eu tô vendo justamente a tabela do Botafogo que o Silvestre falou. De fato, os próximos jogos do Botafogo não são tão difíceis, né? Criciúma em casa, Bragantino que tá mal Criciúma, e só... Botafogo ganha, vamos lá. Aí o Bragantino em Bragança. Ganha. Botafogo ganha. Aí depois Botafogo e Vasco, que é um clássico, mas é no Engenhão, no campo dele, né? Vai empatar. Pode ter um empate. Depois o Botafogo joga contra o Cuiabá em casa. Aí ganha. Entendeu? Então os jogos do Botafogo não são tão difíceis. Porém, a reta final do Botafogo já fica um pouco mais complicada. Como é? Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Perde. Aí recebe o Vitória para dar um refresco. Aí ganha. Mas aí depois tem Palmeiras no Allianz Parque. Perde. Internacional no Beira-Rio. Perde. E o São Paulo no Rio de Janeiro. Empata. Então aí entendeu? Não, mas se você olhar bem, mas não tá ruim, não. A estrada do Palmeiras é mais difícil. É mais difícil, porque tem Juventude fora, Fortaleza em casa, aí o Corinthians no Neoquímica Arena, Clássico. O Grêmio no Allianz Parque, o Bahia em Salvador, o Atlético Goianiense em Goiânia, o Botafogo no Allianz Parque. Diretor, temos que fazer isso O Cruzeiro em Belo Horizonte e o Fluminense no Allianz Parque. Peraí, então vamos de novo todos do Palmeiras, vai. Juventude fora. Juventude, Miller, fora, dá pra ganhar ou não? Ali é difícil, porque o Juventude tá... Ele é forte, né, em casa. Opa! Então... Pra mim, empata. Empata, vai. Aí recebe o Fortaleza no Allianz Parque. Palmeiras recebe Fortaleza, aí briga ganha. Lá em cima, aí briga ganha. lá em cima na tabela. Aí Corinthians no Neoquímica Arena. Corinthians brigando pra não cair e o Palmeiras brigando pra ser campeão. Eu acho que ganha do Corinthians. Também acho. Pra mim, o Palmeiras ganha. É. Aí o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque. Ganha também, ganha. Será que ganha? O Grêmio tá fraco. Aí é Bahia em Salvador. Aí é um confronto aí lá em cima. Confronto lá em cima da tabela, porque o Bahia tá lá em cima também. O Bahia tá jogando muito. Mas o Bahia perdeu pro Flamengo em casa. Ontem o Rogério Ceni tá sendo chincalhado lá pela torcida, não sei. Vamos ver. Vai. Aí Atlético Goianiense fora. Aí ganha. Não, aí ganha. Aí ganha.
Aí recebe o Botafogo, que é o grande jogo. Aí é a final do Palmeiras. É a final antecipada. Aí, a gente tá antecipando o que vai ter amanhã aqui, mas tá muito bom essa conversa. Aí faltam 2 jogos. Cruzeiro em Belo Horizonte. Cruzeiro em Belo Horizonte, perigoso. Mas... O Cruzeiro briga por uma vaga da Libertadores. E aí? E no final recebe o Fluminense, que pode estar brigando ainda contra o rebaixamento ou não. Gente, o caminho do Botafogo, resumo, é muito mais fácil. Teoricamente é. Teoricamente é. Então comecem a rezar. Michele, se o Palmeiras chegar nesse jogo contra o Botafogo com 1 ponto a menos em relação ao Botafogo, pra mim ele ganha do Botafogo e é campeão. Porque aqui em casa o Botafogo não aguenta o Palmeiras. O Palmeiras vence o Botafogo. Você diz no Allianz? É o confronto. Na antepenúltima rodada. Mas se chegar com 1 ponto de diferença... Ou até 2, né? De repente. O Palmeiras vence. Se o Palmeiras passar o Botafogo... E o Palmeiras se passando... passar, ele segura, você diz. Porque aí, se o Palmeiras passar pelo Botafogo, é campeão. os últimos 2 jogos do Botafogo são Inter fora e São Paulo em casa, e o Palmeiras pega o Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. Então... Mas jogou mal esse contra o Red Bull. Jogou muito mal. Jogou muito mal. Mas sabe qual que é um alento pro palmeirense? Jogando tão mal assim, merecia ter ganho. Perdeu várias chances de gol. Ganho, mesmo jogando tão mal assim. Jogou mal, mas criou oportunidades, entendeu? né? Essa é a força do Palmeiras. Jogou mal, mas criou 2 ou 3 chances. Agora, quando o Estevão joga é diferente, hein? Ele entrou, mudou o jogo. Exatamente. Bom, agora, novo contato com a Marina na nossa redação, chegando agora com a análise do Ramon Dias sobre o atual momento do Timão. É isso mesmo, Michele. Durante a coletiva, o Ramon foi perguntado algumas vezes ali sobre as modificações que ele fez no time. Muitos torcedores, alguns jornalistas também avaliaram ali que as modificações dele, independentemente do motivo, se eram jogadores cansados ou não, fizeram com que o Inter empatasse, chamou aí o jogo do Inter, mas enfim, essa é uma parte da coletiva. Agora, bem no finalzinho dela, o Ramon responde sobre se o Corinthians, se ele está preocupado com a atual situação do Corinthians. E aí ele vai dizer o seguinte, preocupado não estou, eu estou satisfeito, então ele avalia positivamente a situação porque ele está vendo que o Corinthians está jogando, está criando situações. Olha só. O equipo funciona, juega, crea situaciones. Estaría re preocupado, yo ya me hubiera ido si no creo situación, si el equipo no funciona. Pero el equipo funciona, creo. Estamos en la semifinal de la Sudamericana. No sé qué equipo... Hay 2 equipos nomás en Brasil que juegan estos tipos de torneos. No hay 5 o 6, hay 2. Uno somos nosotros. Entonces vamos a brigar, se dice. Sí. Vamos a brigar hasta el final. Pero hay que tener coraje, ¿eh? No hay que tener miedo, hay que tener coraje y continuar con lo que hicieron hoy, el segundo tiempo. Me gustó muchísimo. Muchas ocasiones no concretamos, pero muy bien jugaron. Y vamos a seguir trabajando con eso mentalmente, que están bien. Pois bem, então aí a análise do Ramon Dias sobre a atual situação do time. Eu não sei se vocês concordam, vou dar uma breve opinião aqui. Eu até considero o que ele falou verdade, né? A atual situação do Corinthians é preocupante, mas o time vem criando muito. Porém, se a gente olha aqui, porque daí ele cita também que o time está em 2 semifinais e tudo mais, mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vem então com esse empate do Internacional, a derrota para o São Paulo, que a gente lembra, tinha 2 jogadores a menos, é difícil ali realmente de avaliar como um todo, mas ganhou do Atlético Goianiense, que era obrigação ganhar, inclusive, porque o Atlético é a lanterna da competição, perdeu do Botafogo. Esses são os últimos jogos do Corinthians, somente avaliando o Campeonato Brasileiro. E aí eu jogo para vocês aí na mesa. De fato, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Corinthians tem feito um bom trabalho, está conseguindo avançar, apesar de ter perdido para o Flamengo de 1-0. E aí, gente, vocês concordam com o Ramon Dias? O Corinthians está apresentando essa melhora, mesmo que no resultado isso não esteja acontecendo? Vocês acham isso preocupante? Você acha preocupante, Miller e Alex? O que vocês acham? O que você acha? Fala. Olha, Michele, eu acho que é o seguinte, essas coisas no futebol são ligadas, né? O desempenho, né, e a bola dentro. O desempenho e a vitória. Não está acontecendo no Corinthians. Está jogando bem, mas não está vencendo. Ramon Dias, ele só constatou um fato. O Corinthians jogou bem, criou muitas oportunidades, poderia ter vencido, só que parou no bom goleiro do Inter, o Uruguai lá, que joga muita bola mesmo. O Rocher, exatamente. Agora,
Ele tá dizendo que tá na Sul-Americana e ainda na Copa do Brasil. Tá vivo. Então, tem um jogo de volta contra o Flamengo na Neoquímica, Ai. Quer dizer, é decisão, tem que vencer. Então, acho que o Flamengo continua sendo favorito. Tem que vencer muito, né, Miller? Exatamente. Porque não é só vencer, é vencer tipo E outra, por 2 vai priorizar que competição, Xará? Pois é. Tá nas 3 competições. Só que o Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento. Como é que você vai priorizar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, sendo que você está lá embaixo no Campeonato Brasileiro? Eu acho que se você tivesse que escolher entre Sul-Americana e Copa do Brasil, você escolheria qual? Eu escolheria a Copa do Brasil. Eu acho que... Não, brasileiro. Não, o Brasileirão e a Copa do Brasil. É que eu queria tanto que o Corinthians ganhasse uma Copa. Eu acho que a Sul-Americana é mais viável, né? Porque a situação na Copa do Brasil é mais difícil porque tem que reverter uma desvantagem... De 2. De 2 para o Flamengo, E vai ter que sair pro jogo. E na Sul-Americana ainda tem o primeiro jogo em casa com o Racing, para depois ver quem pega na final entre Cruzeiro e Lanús. Gente, mas é muito jogo que o Corinthians tem pela frente. Muito. Tem a tabelinha do Brasileirão? O Brasileirão tem aqui. Então, ó... Agora sim, a gente vai fazer aqui a tabelinha do Brasileirão do Corinthians, você vai pensando junto com a gente. 3 próximos jogos. Os 3 próximos jogos e depois vai pôr no meio a Sul-Americana, vai soprando a data, diretor da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então vamos lá, Alex. O Atlético Paranaense, né? Próximo, né? O Corinthians pega o Atlético Paranaense. Vai ganhar. Lá na Arena Baixada. Vai ganhar. Neoquímica, vai ganhar. Neoquímica. Aí visita o Cuiabá. Aí ganha também. Confronto. Confronto direto. Tem que ganhar. Vai, próximo. Aí recebe o Palmeiras. Aí é o clássico. Aí é aquele que eu achei que o Palmeiras, mas aí vai ganhar. Peraí. A gente fala do vai Palmeiras. Vai empatar. Pô, bicho, você tem que decidir. Também tem que ser, o jogo é difícil, Aí, depois do Palmeiras, visita o Vitória. Aí vai ganhar. Outro confronto direto. Aí no Corinthians, o duro é ganhar 3 seguidas. Não tem feito isso. Não fez no ano. Né? Ganhar 3 vezes seguida, 4 vezes seguida. O Corinthians ganhou muito bem do Fluminense no começo do campeonato. Depois não venceu mais 2 seguidas. Aí depois do Vitória fora, tem 2 jogos em casa, contra Cruzeiro e Vasco. Tem que ser 6 pontos, obrigatoriamente. Obrigatoriamente tem que ganhar esses 2. E dá pra ganhar. Aí depois pega o Criciúma fora, que pode ou não ser confronto direto, depende do que o Criciúma fizer até lá. Aí pega o Bahia em casa e o Grêmio fora. Se chegar, dependendo desse jogo com o Grêmio fora, não. vai ser igual 2007 que caiu com o Grêmio lá, né? O Corinthians precisa ainda, para se livrar, de 15 pontos. Não, mas o duro é que no meio disso tudo ainda tem a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Sul-Americana dias 24 e 31 de outubro agora. Dia das Bruxas, contra o Racing. Isso amanhã, o diretor disse que nós vamos trazer aqui, amanhã ou depois, a tabela completa de jogos com Sul-Americana, com Copa do Brasil, com as orações, os jejuns, tudo que o Corinthians tem que fazer agora até o final do ano. Porque de agora até o final do ano é muita reza, jejum, oração. Faz quarta que eu tô aqui. Antes de continuar, dá uma olhadinha no resultado da enquete. Qual grande clube paulista vai aproveitar melhor a pausa da data FIFA? A maioria respondeu o quê? São Paulo. Por que São Paulo? 40% dos votos. Acho que baseado no que aconteceu no fim de semana, né? Que quem mais foi mal precisa recuperar mais. Então vamos falar com o José Paz? Ele tá lá no CCT da Barra Funda. Ele gostou, né, Zé? Madureira, Bom, repercussão da derrota do Tricolor no final de semana, José Paz. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Gostei bastante aí da trilha de início do Gazeta Esportiva. Você sabe que um pagodinho, um samba é comigo mesmo, né? Mas não deu samba pro São Paulo, né, no final de semana. Um jogo que era importantíssimo pro Tricolor diante do Cuiabá, fora de casa. Campeonato Brasileiro, Cuiabá lá embaixo, o São Paulo precisando vencer para se manter ali na briga por uma vaga direta na Copa Libertadores da América do ano que vem, mas o São Paulo acabou tendo uma atuação desastrosa, perdeu por 2-0 e agora vai ter que juntar os cacos, né? O Tricolor que folgou hoje, folga amanhã, volta a trabalhar só na quarta-feira aqui no CCT da Barra Funda, mas uma notícia aí, um alívio para o torcedor do São Paulo, porque o São Paulo perdeu para o Cuiabá, mas segue na 5ª posição do Campeonato Brasileiro com 47 pontos. A gente tem uma tabelinha para mostrar para vocês aí a situação do São Paulo de momento no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Inter
tem um jogo a menos que o São Paulo e 1 ponto a menos que o São Paulo, tá atrás do tricolor ali na tabela de classificação, tá na 6ª posição. Então o Inter muito logo aí pode passar, muito em breve pode passar o São Paulo, pode assumir a 5ª posição, tem o Bahia ali brigando também por uma vaga no G6, enfim. A situação do São Paulo é complicada no Campeonato Brasileiro. Só sobrou o Brasileirão, São Paulo eliminado das Copas, só restou o Brasileirão e uma briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Depois do jogo contra o Cuiabá, o Luiz Gustavo deu uma entrevista para a detentora dos direitos de transmissão aí do Campeonato Brasileiro e foi enfático ali na declaração dele, viu? Abre aspas aí para o Luiz Gustavo, volante do São Paulo. Olha só o que ele disse aí. É uma vergonha, se referindo a essa derrota, porque nosso time tem que ter ambição e ter claro o que quer para o próximo ano, disse o Luiz Gustavo. Luiz Ubeldia, técnico do Tricolor, treinador argentino, foi questionado sobre essa derrota, que influência pode ter na sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai ouvir a palavrinha exatamente do Ubeldia no vestiário, no pós-jogo, depois da derrota do Tricolor lá na Arena Pantanal. Bora conferir, roda aí. Van a ser difíciles todos los partidos, porque todos nos jugamos algo. Todos nos jugamos algo. Por eso yo decía, juego a juego, ¿por qué? Porque cada partido es lo que vieron hoy. Es un equipo aprovechando los momentos, golpeando al principio del primer tiempo, golpeando al final del primer tiempo. Nosotros con Corinthians, un equipo que aprovechó la oportunidad de golpear al final del primer tiempo. Y para lograr ese objetivo, es eso el Brasileirão, es tratar de, con pequeñas cosas, sacar ventaja. No hay mucha diferencia entre un equipo y otro por primero por la parte donde estamos en el campeonato y segundo porque todos nos jugamos algo. Tá aí a palavra do Ubeldia aqui no Gazeta Esportiva, então depois da derrota do São Paulo que só volta a campo na quarta-feira da semana que vem contra o Vasco lá no Brinco de Ouro da Princesa, jogo às 9h45, rodada importantíssima para o São Paulo, que briga então, repito aí, por uma vaga direta na Libertadores de 2025. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês. Será que o São Paulo vai ter fôlego para brigar por essa vaguinha aí na Liberta de 2025? Volto contigo aí, minha amiga. Tem que ter fôlego, né? Só tá com essa competição, né, Miller? Só tem o Campeonato Brasileiro, precisa vencer os seus jogos, né? Não tem jeito, dentro de casa principalmente. Agora, tem que torcer também para os adversários que estão na parte de cima da tabela não tropeçarem. É que no Corinthians lá embaixo, o São Paulo tá em cima. E o Palmeiras também. Tem que torcer pro Botafogo não ganhar, Dá uma tropeçada, né? Porque o Palmeiras não depende só de si. Ainda depende. Se ganhar do Botafogo, passa o Botafogo. Não, mas se o Botafogo ganhar tudo e não o Palmeiras ganhar tudo... Não tem como, porque o Palmeiras e o Botafogo se enfrentam. Se o Palmeiras ganhar do Botafogo, o Palmeiras passa o Botafogo. E se empatar? Empatar o quê? Esse jogo. O Botafogo tá na frente. O Botafogo é campeão. Então, não depende só de si. Depende. Se o Palmeiras ganhar do Botafogo, ele passa o Botafogo. Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. É isso que eu tô falando. Vão chegar os dois nesse jogo em igualdade de condição, Entendi. Nesse jogo, aí que vai definir. Que a decisão é isso. Se eles chegarem... Botafogo campeão. Se eles chegarem até esse jogo com pelo menos 2 ou 3 pontos de diferença um pro outro. Bom, e o São Paulo vai conseguir o que esse ano, Miller? Vaga na Libertadores. Agora, ele precisa dar no G4 para não ter aquela coisa de pré-Libertadores. Ou torcer pro Botafogo ser campeão da Libertadores e o Flamengo da Copa do Brasil e o G6 virar G4. O G6 vira G4, entendeu? Isso pode ser também uma boa pro São Paulo. Ok. É pra encerrar, diretor? Acho que é, né? A Hexa, a Seleção Brasileira de Futsal, bateu a Argentina e conquistou seu 6º título mundial. O Brasil é Hexa no futsal. Disputando a final contra a Argentina, a seleção venceu os hermanos por 2-1. E o primeiro gol do Brasil foi esse aí, marcado pelo Ferrão. Rafa Santos, meio sem querer, aproveitou a sobra e ampliou para a seleção brasileira. E o gol da Argentina só veio no finalzinho, com o Rosa, o goleiro linha. Mas não foi o suficiente para tirar a taça da gente. Final 2-1 e o Brasil é hexacampeão no futsal. Viva o Brasil!
Miller, muito obrigada. O Gazeta Esportiva tá chegando ao final. Muito obrigada, Alex Miller. O nosso programa volta amanhã com muito mais novidades para vocês. Valeu, turminha. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.